Pastor, como que eu faço para vencer as ansiedades? Pastor, como que eu faço para tampar essa brecha que se chama ansiedade, maus pensamentos? Você sabe que a ansiedade, se ela ficar crônica, a pessoa não cuidar, não tomar cuidado, vira uma depressão. Quem está entendendo? Gera uma depressão, começa com ansiedade e depois gera uma depressão. Quem compreende? Eu sei falar sobre isso porque eu já vivi isso na fase da minha conversão, da minha libertação. E eu sei como é. Quem está entendendo? Então o diabo ele se aproveita dessa fragilidade. Amém? A ansiedade, o sentimento de ansiedade é uma fragilidade que o ser humano tem. Quem está entendendo? Você tem que ter cuidado com essas fragilidades. Diga glória a Deus. Não mostre isso para o inimigo. Amém? Então quando Jesus diz eu sou o pão da vida, né? Jesus ele quer nos dizer, ele quer nos mostrar que assim como o corpo precisa da água, assim como o corpo precisa do alimento, a nossa alma precisa do mantimento espiritual, que é a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Para a gente estar completo. Amém? Como assim, pastor? Completo. Alma, corpo e espírito ligados. Diga glória a Deus. A sua alma, o seu corpo e o seu espírito tem que estar ligado no outro. Amém? Por exemplo, se o seu corpo e a sua alma não estão entrosados em Deus, no Espírito de Deus, na presença de Deus, vai haver uma guerra na sua mente. Vai haver uma guerra muito grande no seu coração. Vai haver um sentimento de dúvida, de medo. Amém? É isso que acontece quando o corpo, a alma e o espírito estão divididos, não estão unidos. Quem está entendendo? Aí sobra espaço para o quê? Para a ansiedade, para esses sentimentos. Amém, igreja? E aqui na terra nós temos que ter essa mesma união, no corpo, na alma e no espírito, né? Diga glória a Deus. Então, esse lugar, igreja, esse espaço está na vida de todo mundo e tem que ser preenchido. Amém? O espaço que Deus deixou na sua vida tem que ser preenchido pela presença dele. Você não pode parar de preencher o espaço da sua vida que Deus deixou para depender dele, de se encher dele. Por isso que ele manda orar sem cessar. Por isso que ele manda buscar ele sem parar. Diga glória a Deus. Porque no dia que a gente parar de buscar, no dia que a gente parar de orar, a gente vai passar a sentir o quê? Fome e sede. De água, pastor. De pão, pastor. Não. Dele. Da presença dele. Diga glória a Deus. Nós não estamos falando de comida. Nós estamos falando do pão da vida, Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Pastor, e o que é que tem fome? O que é que tem sede? Além do meu corpo, além da minha boca? A sua alma. Diga glória a Deus. A sua alma, quando ela vai ficando longe de Deus, ela começa a sentir. Ela começa a ficar com medo, angustiada, triste, aflita. É porque o espaço está ficando vazio dentro de você. Quem está entendendo? É porque o espaço que Deus preparou, que Deus deixou para você encher dele, está ficando o quê? Vazio. E quando algo fica vazio, igreja, o inimigo quer ocupar. Os sentimentos ruins quer ocupar. Quem está entendendo? A palavra de Deus vai dizer, que quando, a estratégia do inimigo, quando um espírito maligno sai da vida de uma pessoa, ele tenta voltar, e achando a casa varrida, essa casa é o corpo do ser humano.
achado um ambiente, sabe, pronto, sem ninguém ocupando, sem a presença de Deus, a palavra diz que Ele entra novamente e ocupa o seu lugar. Diga glória a Deus. Se alguém chegar lá na sua casa, bater lá na porta, chegar com um caminhão de mudança, chegar na sua casa e bater na sua porta com um caminhão de mudança e dizer: fulano, na sua casa, sai para fora, que essa casa agora é minha. E aí? Você vai sair? Você vai sair da sua casa para outra pessoa morar, para outra pessoa botar os móveis dela, uma pessoa que você nem conhece, nunca nem viu? Vai? Não vai. Por que você não vai sair? Porque aquele lugar é seu. Amém? Aquela casa é sua, você é morador de lá. Diga glória a Deus. Se o inimigo vê que na nossa vida não há um morador, que é a presença de Deus, que é o Espírito Santo, então ele vai ver a porta aberta, ele vai ver a casa vazia, vai dizer: opa, vou morar aqui. Quem está entendendo? Mas se ele vier até a sua vida e bater na porta da sua vida, do seu coração, para entrar, e a presença de Deus estiver lá dentro, o Espírito Santo estiver lá dentro, ele não vai entrar, porque o Espírito Santo vai dizer: não, aqui você não entra, porque eu sou morador desta casa. Diga glória a Deus. Você entendeu? Quando a presença de Deus está dentro de nós, o diabo vem, bate na porta e o Espírito Santo: não, aqui não, eu já sou o dono desta morada. Diga glória a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Amém, igreja? Não se esvazie. Deixa o Espírito Santo morar dentro de você. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Olha que coisa profunda. Não dorme não, segura aí, eu já vou encerrar rapidinho. Presta atenção. Amém? Não perde a atenção não. Diga glória a Deus. Agora presta atenção. Imagina você morando dentro de uma casa sem ter nada para comer. Você vai ficar lá muito tempo? Você vai sobreviver lá muito tempo? Não, não tem comida, sem água e sem comida dentro de casa. E aí? Dura muito tempo? Não. A pessoa começa a morrer aos poucos, sim ou não? E se eu te dizer que o Espírito Santo também é assim? A presença de Deus é assim também. Se Ele entra dentro de nós, a gente tem que alimentar. Eu vou dar o que, pastor, por Espírito Santo? Pão, arroz, feijão? Não. A palavra, as orações. Diga glória a Deus. Palavra, oração, louvor, buscar Ele. Quando você ora, você busca a Deus, é como se você estivesse dizendo assim para o Espírito Santo: mora mais um pouco, mora mais um tempo, fica mais um tempo aqui comigo. Agora quando eu não busco, eu estou dizendo para Ele que não é muito importante Ele na minha vida, Ele morando dentro desta casa. Diga glória a Deus. Nós temos que alimentar. Pastor, e se não alimentar o Espírito Santo, ele morre? Não, ele não morre, mas ele não vai ficar em um ambiente onde não há o que? Alimento espiritual. Aprenda isso, igreja. Diga glória a Deus. Tem muita gente buscando a Deus sem o Espírito Santo. Pastor, como que o senhor jovem desse jeito consegue suportar as coisas? Jovem, tem tudo pela frente, igual muitos falam. Muitos dizem com os outros jovens, né? Aquilo ali, às vezes tem gente que não fala para a gente ouvir, mas pensa: jovem, tem tudo pela frente, vice-versa, papapá. Qual é o segredo? Alimentar o que Deus me deu, que está dentro de mim. No dia que eu deixar de fazer isso, pode ter certeza, eu não serei mais o mesmo. Eu não serei, você não me reconhecerá mais. Que esse dia não vai chegar nunca. Porque se depender de mim, olha, o Espírito Santo vai se alimentar até... Diga glória a Deus. Amém, igreja?